Começa agora Kátia Monari Podcast, um olhar sistêmico voltado para o desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro da mulher. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast. Já estava aqui sorrindo, feliz, porque esse papo já rendeu uns 20 minutos antes da gente começar a gravar. Que pena que não ficou tudo gravado, porque dariam aí umas ótimas já ideias sobre tudo que nós compartilhamos. E conhecendo hoje a Verônica, eu agradeço muito a Deus a inspiração que o Jefferson, que nos colocou em contato, teve de me proporcionar essa oportunidade. O pouco tempo que eu tive com ela, eu já entendi por que o Jefferson me trouxe essa inspiração. E muito feliz em poder compartilhar aqui com todos. Verônica, muito obrigada. Eu sei o quanto tempo hoje é algo tão valioso. E você despender desse tempo, você ocupar o seu tempo, você voltar a sua atenção para esse nosso encontro, me deixa muito agradecida, muito lisonjeada, muito obrigada por ter disponibilizado esse tempo para esse episódio. E eu gostaria de começar pedindo para que você se apresente, né? Quem é a Verônica Vale? Oi, Kátia, muito obrigada pelo convite. Também agradeço ao Jefferson por ter sido essa conexão entre a gente. Que maravilha conhecer uma mulher tão maravilhosa como você, que só de falar assim, nos primeiros segundos já transmite uma energia tão boa, assim, parece que você ilumina o Oh, meu Deus. ambiente por onde está. E não é verdade. E então eu estou muito feliz de estar aqui, de ter aceitado falar e ter esse papo com você. Eu acho que minha conexão contigo já foi imediata, né? Bom, quem eu sou? Essa pergunta é muito profunda. Você já começou com a pergunta mais difícil que alguém poderia responder. Porque quem a gente é, sem falar da profissão, sem falar dos nossos interesses, sem falar do nosso nome, não é? Então, você já começou com uma pedrada, Kátia. Ah, eu sou um ser espiritual em desenvolvimento aqui nessa vida manifestada. Eu acho que é isso que eu sou. E como veículo desse ser espiritual que eu realmente sou, aí eu sou a Verônica. Eu sou a Verônica, e que tem 1,5 m e que tá se descobrindo ainda. Porque se eu dissesse que sou jornalista, mas também gosto de comunicação, mas também amo empreendedorismo, eu estaria falando só dos meus interesses, né? Então é assim que eu sou. Quem é a Verônica pessoa, né? A Verônica é esposa, a Verônica é filha, a Verônica já é mãe. Eu não conheço muito sobre a sua história pessoal. Conta um pouquinho para a gente a sua história pessoal, né? Quem é você, de fato, no seu dia a dia, no seu cotidiano, né? Eu sou casada, meu parceiro, meu companheiro é maravilhoso, é o Alisson, e nós dois empreendemos, escolhemos o caminho do empreendedorismo. Cada um tem seu próprio projeto, mas estamos juntos nessa caminhada. Sou filha de pessoas muito criativas. Legal. Minha mãe é chefe de cozinha e Vamos! só que ela é a pessoa mais talentosa que eu já conheci disparado, assim.
ela tem o toque de Midas quando se fala em qualquer tipo de alimentação. É muito impressionante a capacidade que ela tem de transformar os alimentos Hum. e, enfim, fazer um prato incrivelmente maravilhoso e lindo, né? E também sou filha do. Essa é a minha mãe, é a Neívia, e o meu pai é o Paulo, que também é uma pessoa muito criativa, mais pragmática, mas adora resolver problemas e ajudar as pessoas de forma criativa e então e o que mais? O que eu posso dizer sobre mim? Bom, Você sabe que o meu hobby, além do esporte, é a gastronomia. Eu fiz curso não de cozinha, acredito. eu não exerço, como nunca exerci, mas na minha casa, quem cozinha sou eu. Então, então, por mais que eu tenha tido um dia exaustivo, que eu tenha trabalhado 20 horas, o jantar de casa, quem prepara sou eu, né? Normalmente as refeições do final do dia, do final de semana, sou eu quem faço porque é realmente o meu momento, sabe assim, anti-estresse. E eu sou apaixonada por tudo, desde temperos, aromas, sabe assim, passo por todos os estilos de gastronomia. Então, nossa, imagino que deva ter sido muito bacana crescer numa casa de uma chefe de cozinha, né? Eu imagino que tenha sido muito interessante, uma experiência a cada dia, né? Muito riquíssima, assim, ela também tem uma formação em nutrição, então nossa, ela me surpreende, ela me criou com aprimorando o meu paladar, sabe? Sim, E me colocando coisas para experimentar que eram boas, ruins, amargas, doces, explosivas. E isso é um pedaço de um universo incrível, né? Os sim. sabores, os aromas, os temperos. E junto com isso, ela também ama as plantas, Ai, as que ervas. ótimo. E aí eu falo, minha mãe é uma bruxa boa. Minha mãe e minha avó, a mãe dela, elas entendem muito, minha avó principalmente. Ela pode curar tudo com chás, pelo menos na minha cabeça, né? Sim, sim, e Na funciona, minha né? cabeça, ela cura tudo com as ervas, com chás. Ela tem uma chácara com plantas incríveis. E esse universo extremamente feminino de das ervas, dos chás, das plantas, nossa, isso me fascina muito. Na verdade, eu não sei por que que a gente está falando sobre isso, mas como você disse no início, a gente vai falando o que der na Vão telha, né? acontecendo, né? E as coisas vão acontecendo, porque na verdade essa é a sua história. Você é formada pela sua história, né? Então, quem é você? É todo esse contexto. É o contexto das mulheres bruxas do bem, que de repente, daqui a pouco a gente vai chegar numa bruxinha do bem aí, que também de repente mudou, fez um redirecionamento na profissão e também acende suas luzes aí para o Sim, bem, né? é muito Então, interessante isso que você acabou de colocar, porque eu acho que não foi à toa realmente que quando você pergunta quem eu sou, eu acabo dizendo sobre a criatividade dos meus pais, sobre os meus antepassados sim. e sobre de quem eu descendo, né? E da minha avó e das ervas, talvez porque nesse momento da vida eu esteja extremamente conectada com essa ancestralidade de um jeito que eu nunca estive, e talvez por isso que eu tenha mencionado minha mãe e minha avó, né? E a criatividade deles, porque o que eu faço hoje é exatamente isso: criatividade e, e a tentativa de buscar uma espiritualidade por meio da natureza e dos símbolos. E então acho que tem tudo a ver mesmo falar sobre eles. Você sabe qual foi o meu sentimento? Quando eu entrei, a gente precisa daqui a pouco contextualizar um pouquinho, contar a sua trajetória para que as pessoas entendam, mas quando Claro. eu entrei no seu Instagram
que tem todas as velas, né? Que é a Prometeu Velas, né? Eu comecei a olhar ali, eu comecei a perceber a ambientação, as sensações. Eu falei, gente, eu amo tudo isso. Eu amo o ambiente, sabe? Com a vela, com o aroma, com o estímulo. Para mim faz muito sentido o acolhimento que todo contexto me traz. Né? E aí eu fico com o sentimento de que, ao mesmo tempo que você, quando criança estimulada, aos aromas da casa, pela gastronomia, as percepções gustativas, né? E a todas as sensações que surgem dessas percepções gustativas, você vive um estímulo à sensibilidade, né? E quando eu observo no seu Instagram as fotos, as velas, me vem muito essa sensação de estímulos interiores e exteriores, mas que te conectam a uma percepção e a uma experiência única. Porque a sua mãe pode entregar para você uma folha de manjericão e você pode ter uma sensação muito diferente do que eu tenho, mas ela vai te estimular, né? A percepção do aroma do manjericão, do sabor do manjericão, aquilo que gera dentro de você, as lembranças, talvez, né, de uma viagem que você fez para a Itália e comeu alguns pratos de uma região que tinha muito a ver com manjericão. Então, enfim, esse estímulo que te leva a se tornar uma pessoa sensível no sentido de per- é, expressar através da experiência da vida percepções tão finas, peculiares, também te permitem criar produtos que levam outras pessoas a desenvolverem estímulos semelhantes e viverem experiências, cada uma no seu contexto, mas que se encaixam no mesmo conjunto, né? Então, eu sinto que passa por um processo desde o cultivo, né? E eu trabalho muito com agro. Muitas das empresas que eu dou consultoria são de agro. E eu dou consultoria, inclusive, para muitas fazendas. Então, assim, o agro é muito estímulo da terra, desde o momento da semeadura, né? E você conta da sua avó com as plantas, tem o movimento dela, a sensibilidade, a energia que ela coloca ali, o cuidado, o cuidado. Se eu não cuidar das ervas, elas não vão se desenvolver, elas não vão crescer, elas não vão frutificar, né? Entre aspas. Então, tem toda a energia do cuidado. E quando o alimento tem muito da forma como o profissional coloca a energia dele, como ele foi preparado, né? Então, de novo, o cuidado, o carinho, sabe, um olhar individualizado. E o meu sentimento é que quando você parte para essa sua jornada, levando o pouco que eu realmente entendi da sua jornada foi pelo Instagram, mas eu estou te trazendo o que eu senti, né? Levando exatamente esse convite a uma parada, a uma reflexão, a uma meditação, a uma experiência única, né? E para mim, acender uma vela num ambiente tem todo um contexto. Para mim, tem todo um convite a silenciar por um momento, a sentir aquele ambiente, a me conectar com aquela energia. Então, veja que é como se você multiplicasse um legado das mulheres dessa família, cada uma praticando o seu legado dentro de um contexto, mas todas com um objetivo em comum. Percebe isso? Tem uma essência mais profunda aí que precisa ser vista nisso, né? Nossa, suas palavras foram muito certeiras, muito assertivas, muito bonitas também. E que batem aqui de forma muito carinhosa, porque eu concordo com você. Esse estímulo pelo olfato, pelo paladar, e faz com que se chegue, né, ao desenvolvimento de produtos talvez né, aromáticos e aonde eu cheguei hoje, porque vamos lá, vamos contextualizar? Bom, então, se nós vamos contextualizar, eu preciso voltar a uma informação que pode ter passado desapercebido para muitos, mas na hora me acendeu uma luzinha. Eu sou a Verônica de 1,5 m. E aí, eu ouço do Jefferson assim: você precisa convidar a Verônica a Formiga Atômica. Eu, hã? Formiga Atômica? Eu adorava o desenho Formiga Atômica. Eu assisti
dia, todos os dias, formiga atômica. Já gostei muito dessa ideia. Então, vamos começar contextualizando a Verônica Formiga Atômica, jornalista. E aí você vai contar um pouquinho para mim toda a sua história, que estou muito curiosa para saber. Nossa, vamos lá. Nossa, formiga atômica. Bom, eu sou formada em jornalismo. Eu fui repórter, tive o privilégio de ser repórter do Correio Brasiliense por alguns anos, depois que eu me formei. Aprendi muito com os meus editores lá. Tenho uma profunda gratidão pelo que eles fizeram por mim durante os anos que trabalhei lá. E aprendi muito. E depois de algum tempo, eu, ainda no correio, senti uma necessidade de ter habilidade de falar inglês. O meu inglês era muito básico do básico, ao ponto de eu não me sentir segura de me virar sozinha num aeroporto, por exemplo, na época. E aí eu falei, nossa, e isso tá limitando minhas oportunidades dentro do jornal. Meu chefe falava, Verônica, vai cobrir teu evento. E eu falava, não, eu não vou, não tem como, por conta disso. Até que eu resolvi fazer um intercâmbio no Canadá por 6 meses para pegar o inglês que eu tanto precisava. Então eu vendi tudo que eu tinha e meu pai me ajudou também na época e pedi demissão do correio e fui para essa aventura. E foi um divisor de águas essa essa viagem, porque sair de um grande jornal naquela época foi visto por muitos como você tá ficando Maluca. doida, né? Você não tá bem da bola, tem uma fila de gente querendo entrar aqui. Mas mesmo assim eu fiz e fui lá e peguei o inglês que eu precisava, pelo menos para me Ok. virar O em inglês do qualquer canadense, canto. o Oi? inglês do canadense é desafiador. Aprender inglês com o Canadá, no Canadá é. Eu fiquei numa região colonizada pela Inglaterra, que Sim. foi British Columbia, que é ali em Victoria. Então o inglês não era tão. Não sei, se também tinha tanto imigrante que. Enfim. E foi muito bom. Depois de 6 meses, um pouco antes de voltar para o Brasil, bem pouquinho antes, minha mãe saiu do emprego aqui no Brasil. E na época morava eu, minha mãe e minha irmã, que tinha 11 anos na época. E, e aí eu falei, caramba, e agora? Porque eu não podia, não tinha visto para trabalhar no Canadá. Eu peguei e falei, mãe, é a hora da gente fazer o que você sempre quis fazer, que era montar o seu negócio de culinária, de gastronomia. Então, vamos fazer, como ela quis fazer, os pratos prontos congelados. E eu vou te ajudando daqui com o que eu posso. A gente montou o Delícia Pronta, Legal. que é um negócio que ela tem até hoje, depois de, nossa, tem o quê? 15 anos? Mais ou menos 15 anos isso. E aí eu vou montando aqui, te ajudando, né? Mas as habilidades de jornalista eram boas, mas não eram suficientes para o mundo dos negócios. Pelo contrário, a gente é ensinado a bloquear completamente qualquer parte que possa ser relacionada à venda. Uhum, sim. Então eu não tinha conhecimento algum sobre venda, marketing, texto. Isso me fez muita falta naquele momento. E aí eu comecei uma pós-graduação. Fui da a primeira turma de pós em marketing digital do Uniceu Ubique de Brasília, então faz um bocado de tempo isso. Quando ninguém nem imaginava onde o marketing digital ia chegar, né? Era mato, assim, total.
E aí eu comecei a estudar sobre marketing e ao mesmo tempo montando com a minha mãe o Delícia Pronta, que era uma questão de sobrevivência. E aí eu Sim. voltei para o Brasil, fiz essa pós e ajudando minha mãe. Ao mesmo tempo que eu fazia a pós, eu também estudava o marketing de rua, que a gente chama, que era o marketing não estudado na academia. E aí, eu comecei a ter os primeiros contatos com o conteúdo do Jeff Walker, da fórmula de lançamento. Sim. E eu sou da época do Fórmula. Eu sou das primeiras turmas do Fórmula. Na época do Fórmula, só que era assim, era abrindo o mato mesmo naquela época, porque eu lembro da gente ter hackeado ainda o conhecimento do Jeff Walker. O Érico Rocha, ele estava começando no Brasil, assim, a falar sobre isso. Uhum. E a gente, eu e o meu namorado da época, que hoje é meu marido, a gente mergulhou nisso. E começamos a fazer as primeiras fórmulas de lançamento, assim. Lançamento. E aí eu fiz a primeira vez com a minha mãe, inclusive, para vender comida congelada aqui em Brasília. O que renderam bons clientes fixos. Assim, não foi um sucesso, mas a gente estava treinando ali. Então, mas depois do Delícia Pronta, ele começou a pegar um próprio ritmo Uhum. e foi andando com as próprias pernas, até porque era um negócio da minha mãe, não era o meu. E, e eu precisava também trabalhar, fazer dinheiro, Claro. né? Sim. Só que na minha cabeça eu não cabia mais numa redação de jornal. Depois que eu voltei do Canadá e comecei a estudar marketing e empreendedorismo, eu falei, eu não quero voltar mais para uma redação de jornal. E aí você ouve o Érico Rocha falando que não é para você procurar um trabalho estável, que você precisa procurar um trabalho que você consiga escalonar, que você precisa. Como é que você vai voltar para dentro de um jornal, né? Você está passando por uma Isso. outra. Mas eu não voltei Descobrir. muito pelo Érico, assim, não foi. Na verdade, a minha fonte nem foi tanto ele, sabe? Foi realmente o Jeff Walker. E aí eu peguei e falei: olha, eu Delícia Pronta é algo da minha mãe. Eu preciso criar algo meu. E aí um amigo meu falou assim, Verônica, uma coisa que você faz bem é você pega as histórias das pessoas com muita facilidade em uma conversa, em uma pessoa que você nem conhece. Você tá lá conversando com ela, daqui a minutos ela tá te contando a vida inteira e chorando ou sorrindo, mas assim, ela te contou o que não conta para outras pessoas próximas, e isso é muito legal. Você tem a capacidade de extrair a história das pessoas. Eu falei, legal, isso é uma habilidade jornalística, mas como que eu transformo isso em um projeto rentável na internet? E, e aí eu montei o Vidas Contadas, que era, era um projeto de contação de histórias de qualquer pessoa, de pessoas comuns. E, e aí eu comecei a estudar como monetizar esse projeto. Como monetizar projetos e ideias na internet. E eu fui estudar todas as formas de financiamento, o que, que era possível fazer. O Vidas Contadas ganhou parcerias e financiamentos. Eu fiz financiamento coletivo para ele, enfim. E foi um projeto que está no meu coração porque ele é muito fofo, ele é muito lindinho, assim. Ele tem até uma página abandonada no Instagram chamado Vidas Contadas. É muito legal. Quem Vamos tiver fazer o resgate da página das vidas contadas. exato! O resgate das páginas das Vidas Contadas. E aí eu fiz o Vidas Contadas e comecei a reparar que eu estava muito entusiasmada com aquilo, mas quando eu compartilhava o meu projeto com os meus colegas jornalistas, eles estavam frustrados com a profissão, desmotivados com a profissão, e eles não tinham a menor ideia de como trabalhar na internet fora de uma redação de jornal, fora de algo convencional. E eu falei,
peraí, mas eu estou estudando isso, eu posso ajudar essas pessoas. E aí, alinhada com esse conhecimento lá do Fórmula de Lançamento, eu falei, vou criar o meu curso de realização de projetos digitais para jornalistas. Porque Legal. eles podem continuar nos seus empregos, claro, mas eu acho que é importante acionar neles essa autonomia fora de uma redação, de um espaço físico que a gente possa aproveitar melhor a internet. Estou falando de bons anos atrás. Sim. Hoje parece óbvio, mas anos Sim. atrás não era óbvio. Não era, nem um pouco. E aí eu peguei e falei, vou criar o Realize. E o Realize foi um projeto que marcou muito minha vida. Ele durou 7 anos, Nossa, ele bastante tempo. bastante tempo. Em volta dele, a gente conquistou uma comunidade incrível de profissionais de comunicação interessados nisso, em como é que eu faço uma renda extra, como é que eu tenho um trabalho online, ou como é que eu saio da redação de jornal, que tem vários problemas de assédio, de salário, e vou para esse universo. E aí eu comecei a perceber que as pessoas elas tinham uma dificuldade em serem proativas mesmo na busca do conhecimento. Elas acabaram ficando lá muito pela comunidade do que exatamente realizar projetos digitais. Tive, né, assim, a gente teve pessoas lá dentro que realmente realizaram coisas muito maneiras, projetos incríveis, agências, newsletters, canais no YouTube, podcasts, mas chegou um momento, depois de anos que eu tinha saído da redação, que eu não me identificava mais como jornalista. Houve uma crise de identidade. Porque na época eu acreditava que eu era profissão. E fiz muitos anos de terapia, porque quem era a Verônica se ela não era jornalista? Nossa, olha só que interessante, né? E aí o peso que recaía sobre a profissão também, né? Sim, eu apoiava toda a minha identidade na minha profissão, olha só. E muita gente faz isso, né? Tanto que Olha, muita gente faz isso, não só na profissão, como na empresa também. Você acredita? Nada é por acaso, né? Segunda e terça, um dos temas mais discutidos nos meus encontros de grupos foi exatamente esse. Porque eu tenho dois casos. Eu tenho uma executiva que trabalha numa multinacional e que ela realmente tem vivido uma confusão absurda entre quem é ela, quem é a profissão dela e quem é a empresa na qual ela faz parte, e virou uma confusão gigante, e uma outra que ela possui uma confeitaria e ela está tentando imprimir a identidade dela na confeitaria. E quando você olha para a energia da confeitaria, a confeitaria não quer uma identidade tão dura, ela quer uma identidade que acolha, uma identidade que abre os braços e recebe todo mundo, e ela é o oposto, ela é aquela pessoa toda que se veste de preto, unhas pretas, e a confeitaria não quer isso. Então a gente trabalhou segunda e terça-feira, nós trabalhamos exatamente a identidade da empresa e a identidade dela. E agora você chega e me conta isso, Verônica. Você está assistindo meus atendimentos. eu acho esse ponto, Kátia, precioso, precioso. Porque eu demorei para entender que a gente precisa, que a gente não é a empresa. E eu passei os 7 anos do Realize achando que eu era o Realize. Então, primeiro eu achava que eu era repórter e me identificava muito com isso. Então, para eu desvincular minha identidade de jornalista enquanto repórter foi, nossa, foram anos trabalhando internamente. E depois, o Realize, eu achava que eu e o Realize era a mesma coisa. Claro que eu não falava isso com essas palavras, mas no meu coração era isso, era interno. E isso era um problema, porque qualquer coisa que acontecia com o Realize acontecia comigo.
Montanha-russa. O montanha-russa. Então, se alguém falava do Realize, eles estavam falando de mim. Então, mais uma vez, eu apoiei a minha identidade em outra coisa externa a mim. E o que muitas vezes as pessoas fazem, por isso que eu acho que esse ponto é precioso, é isso, montar um projeto em que a sua identidade e esse projeto se fundem. E isso é um problema, isso é um perigo. Você não é o projeto, você não é a tua empresa, você não é. E eu achei muito interessante isso que você falou da confeitaria. A personalidade da pessoa estava distante da personalidade da confeitaria. Entender isso e respeitar que o seu projeto é um outro ser, que tem outra personalidade, e que você deve respeitar a vida desse outro ser. Inclusive, ele te pede coisas, ele conversa com você. Pode parecer papo de maluco. Então eu vou te contar a cereja do bolo. Me acaba de falar que eu vou te contar a cereja do bolo. Não, é isso. Então, o seu negócio, ele te pede coisas, ele conversa com você, mas ele não é você. Mas pode falar a cereja do bolo. Há 2 semanas eu tinha falado isso para ela, porque eu faço uma mentoria semanal com ela. Eu falei, a sua empresa está tentando te dar um recado. Talvez ela precise de algum tipo de ajuste, porque você está se confundindo com ela. E você tem a sua identidade, o seu temperamento, o seu jeito de ser. A empresa tem um propósito de atender a prestar serviços para a comunidade. Ela está a serviço da comunidade. Então, ela deseja entregar aquilo que mais se encaixe à comunidade da qual ela faz parte. E ela, eu entendo, mas não entendo muito bem, e meio que fechou os ouvidos e não me ouviu. Quando chegou nessa segunda-feira, foi muito interessante. No domingo, uma amiga nossa em comum da nossa equipe, que a gente discute várias situações junto e tudo, falou: eu vou lá conhecer a confeitaria. E aí eu falei: vai, me conta, porque eu não vou conseguir esse final de semana que eu tô viajando, mas depois eu também quero ir. E aí ela voltou e falou assim para mim, Kátia, e ela não sabia nada do que eu tinha discutido com a pessoa. Eu achei muito impessoal. É tudo muito cinza. Ela precisa pôr cor nas paredes. Eu não fiquei com vontade de ficar lá dentro muito tempo. Não é acolhedora. É muito cinza. Eu enxerguei muito ela lá e não a identidade da confeitaria, sem ela saber que eu já tinha falado isso para ela. Eu falei, nossa, eu falei exatamente isso para ela. Posso contar que você me disse isso? Ela falou, pode. Inclusive, a gente pode bater um papo com ela. Pode contar sim. Bom, chego na segunda-feira, na mentoria, eu assim, tá tudo bem? Ela, tô estressadíssima, muito estressada. Fui trocar o ar-condicionado, agora eu vou ter que quebrar as paredes. Kátia, sabe o que implica isso? Quebrar a parede, colocar o ar-condicionado, ter que pintar tudo de novo. Você já parou para pensar que eu vou ter que pintar tudo de novo? Acabei de pintar a confeitaria. Eu, pintar a confeitaria? E você já pensou na hipótese de não colocar o cinza nas paredes? Ela assim, como assim? Aí contei para ela, falei, olha, nossa amiga, como foi lá? Ela falou, ela me procurou domingo e tal. Pois é, olha o sentimento dela, olha o que eu tinha te passado. Será que a sua empresa não está tentando te dar um recado? E como você não está ouvindo o recado, você está tendo que quebrar as paredes para refazer, para ela ter a chance de expressar a identidade dela? Ela parou, ela fez assim, ela falou isso? Eu falei, ela me passou exatamente essa sensação. Ela falou, gente, eu nunca tinha parado para pensar. Pela primeira vez, eu estou entendendo que não é que está dando tudo errado. Eu estou ouvindo tudo errado. Foi Uau. segunda-feira. Você nos ouviu. Esse papo de maluco. Mas a verdade é que eu não posso ser a minha empresa e a minha empresa não pode se confundir comigo. Porque senão realmente dá um nó. Não, se a empresa quebra, você quebra, né? Então, eu acho que esse foi um grande aprendizado. Na época do Realize, eu tinha muito sofrimento interno por conta dessa união de identidade. Eu sofria Sim. muito. Qualquer coisinha, eu me colocava numa posição de estresse altíssimo e a vida interna começou a ficar muito bagunçada e começou a gritar dentro de mim, como se a alma estivesse falando: tem uma coisa errada, tem uma coisa errada. Por quê? Porque
eu não era mais jornalista. Então eu não tinha onde apoiar a minha identidade. E o Realize era para jornalistas. Tinha alguma coisa de conflito aí, porque eu não sabia mais quem eu era e não sabia mais me conectar com as pessoas do Realize, porque eu era o Realize e eu não era mais jornalista e eu falava com jornalistas. Então, eu cheguei a abrir o Realize para outros profissionais no final, nos últimos anos, que foi muito legal, mas sempre entrou muito jornalista. Conta do nicho, né? Assim, quando a gente vai começando com o nicho, Sim. vai falando com um grupo de pessoas ali, enfim. Então, quando o Realize completou 7 anos, e isso geralmente de 7 em 7 anos tem ciclos que acabam, né? Não sei, Kátia, se é de 7 ou de 10 anos, tem gente que acredita que é de 10 anos, né? Depende muito da vida de cada um. O seu deve ser de 7, com certeza. Eu acho que o meu deve ser de 7. E eu comecei a chorar no sofá, eu lembro muito claramente disso. Eu tava chorando no sofá. É, a minha alma tava falando assim: eu não aguento mais, você precisa resolver isso, porque tem algo que não tá em harmonia por muito tempo e tá grave. E aí eu lembro que eu sentei no sofá e falei assim: eu tô cansada. E aí chorava, chorava. Eu tô cansada e eu só queria poder fazer as coisas que eu quero e que não necessariamente eu vou estar preocupada com dinheiro. Por exemplo, eu sempre quis aprender a confeitar bolo, a sentar cerâmica na parede, Nossa, fazer vela, sabe, uns projetos manuais que eu sempre olhava e falava, ai, que legal, deve ser ótimo aprender a fazer isso, mas eu não vou fazer, obviamente, porque não me dá o dinheiro, 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 dinheiro. crença, né? E eu lembro disso, eu falei, eu só queria poder, sei lá, fazer um workshop de como produzir uma vela, enfim. E nessa época, além do Realize, eu tinha uma agência de mídias sociais, que era uma outra fonte de renda. E eu cheguei num nível de esgotamento interior, porque eu não estou dizendo nem físico, é esgotamento interior, psicológico, talvez, que eu falei assim, o Realize chegou ao fim. Não tem como ele viver mais. Então eu vou fazer uma despedida maravilhosa para ele, para agradecer tudo que ele me deu e tudo que ele me fez. E assim foi feito. Eu fiz um encontro aqui em Brasília, convidei os alunos, é, a gente fez um jantar maravilhoso com a minha mãe, Tua mãe. chefe, e assim, algumas pessoas do evento sacaram que era a despedida, que não ia ter mais. Enfim, o Realize finalizou, fiz uma reunião com todos, agradeci, acabou ali. Eu queria experimentar outras formas de empreendedorismo e até o empreendedorismo físico, sair do empreendedorismo digital e dar passos em direção a como é que se vende uma balinha? Como é que se vende um bolo? Como é que se vende um caderno? Eu queria ter essa experiência do produto físico, porque eu já tinha descoberto esse meu interesse grande pelo empreendedorismo. Eu era muito mais empreendedora do que jornalista. Isso. Então, o Realize chegou ao fim e eu falei, eu vou diminuir o meu custo de vida para não precisar mais fazer o Realize. Ele foi lindo, mas ele tá me ocupando uma energia que não tá legal. E eu comecei a pagar minhas contas com a renda da agência. Então, eu prefiro diminuir o meu custo de vida, mas voltar a ter uma paz interior do que insistir nesse projeto. Então, com muita gratidão, o Realize foi encerrado e eu continuei com a agência. Eu falei, eu vou tirar um tempo sabático, porque a agência me ocupa pouco tempo, me dá o dinheiro que eu preciso e eu quero fazer nada. Eu quero não ter obrigação, eu quero uma folha em branco para descobrir quem eu sou e o que tem de
legal no mundo para fazer. E foi isso, Kátia, a reviravolta. E aí foi quando você começou a se conectar com as velas? Não, aí eu falei, eu tenho uma lista de coisas legais pra fazer, eu vou começar uma delas. Eu falei assim, tá, então eu acho que eu vou começar a aprender a fazer uma vela pra mim. Acho que vai ser uma coisa muito legal, que eu não tenho obrigação nenhuma de fazer dinheiro com isso, de querer que alguém goste, de ser autoridade em alguma coisa. Esse é um lance que me pegou ranço da época do fórmula de lançamento e marketing digital ai, você precisa ser autoridade em alguma coisa. Isso me cansava absurdamente, porque parecia que eu era uma fraude o tempo todo, ou então eu tinha que estar atualizada o tempo todo e saber responder tudo para as pessoas. Eu me colocava nesse lugar e eu falei, meu Deus, como é bom não ser autoridade em nada. Como é bom ser ninguém. É um alívio. Tipo, ninguém me conhecer em determinada área. Eu cheguei a esse ponto de que bom que ninguém sabe ou espera de mim alguma coisa. Aí falei, vou comprar um e-book aqui de R$ 20 e vou aprender a fazer minha vela. Comprei uma panelinha, uma cerazinha na internet, um pavio, algo bem um Mercado Livre, uma coisa assim, e vou fazer o meu artesanato aqui, esvaziar a minha cabeça e eu não preciso, não devo nada a ninguém, ninguém espera nada de mim com essa vela, eu só quero fazer por fazer. E eu acho que foi um movimento interno de querer saber quem eu sou, que foi a sua primeira pergunta para mim. Quem você é? Hum? Eu acho que toda a nossa conversa até agora, inclusive, está girando em torno disso, né? E Autenticidade, identidade. né? Iden- Identidade e autenticidade. Exato. Aí eu falei, bom, eu fiz a primeira vela, ficou horrorosa, péssima. Falei, puxa, eu pensava que era mais fácil. Isso aqui tava parecendo tão fácil, era só grudar o pavio em qualquer recipiente, derramar uma cera derretida por lá, pingar umas coisas aqui de essência de óleo essencial e acender e vamos pra frente. E não, além dela ter ficado feia, ela não acendia direito, terror. Eu falei, que legal que eu tenho isso daqui pra resolver, pra melhorar. E aí eu falei, vou fazer uma segunda. E aí eu fiz a segunda, ficou menos pior. A terceira menos pior, a quarta menos pior, a quinta menos pior. E eu falei, cara, que legal, eu vou comprar um curso agora. Não vou pegar esses e-books, não. Eu quero uma pessoa com que eu possa trocar ideia e fazer perguntas. E aí eu comprei um curso chamado Viver de Velas, da Vanusa. E fiz o curso, e eu falei, e eu direto vinha uma fala na minha cabeça dizendo, Verônica, você tá ficando doida? Porque assim, que isso? Você tá assistindo um curso de fazer velas? Jura? E aí a outra voz na minha cabeça diz, ah, o que que tem? O que que tem? Vai, faz aí uma outra. É teu projeto. E aí eu falei assim, eu vou registrar essa aventura na internet. E aí eu comecei aí eu abri um Instagram para registrar as velas horríveis que eu fazia. E esse processo de aprendizado de alguma coisa nova da qual eu não sou boa, da qual eu digo para o mundo, eu estou começando isso. Eu não sou boa, não espere nada de mim. E eu estudo filosofia também. Tem 10 anos que eu faço filosofia na Nova Acrópole. Ai, E E aí, em uma das aulas, eu aprendi sobre a mitologia de Prometeu. E eu falei, Prometeu é o personagem mitológico que
rouba o fogo dos deuses e entrega para a humanidade. Assim que a religião grega entendia o início da mente no ser humano. O panteão queria organizar todo mundo aqui na Terra e entregou uma missão para dois irmãos. Se você me permite contar a história, Kátia, Sim, sim, rapidinho. tô vendo, eu tô amando. Prometeu e Epimeteu eram irmãos. Epimeteu significa aquele que vê depois, o impulsivo. E Prometeu significa aquele que vê antes, o mais sábio dos irmãos. E aí os deuses deram para os irmãos a missão de entregar as habilidades para os seres da terra. Para a barata tinha tal habilidade, para o leão tinha tal habilidade, para o macaco outra habilidade. Entregou para todo mundo. Quando chegou na vez do ser humano, o Epimeteu, que via tudo depois, que era o impulsivo, tinha entregado, saiu na frente, entregou as habilidades de todo mundo, não sobrou nenhuma pro ser humano. E aí ele foi recorrer ao irmão. Caramba, Prometeu, e agora? Os deuses vão ficar muito bravos, porque eu entreguei para todo mundo e não tem mais pro ser humano. Me salva dessa. E aí Prometeu subiu aos céus e pegou o fogo, né, dos deuses, que era algo só dos deuses, e entregou esse elemento à humanidade. E a partir desse momento, o ser humano passou a ter mente. Esse Nossa, que mito, massa. esse mito, ele é um mito que é correspondente ao Jardim do Éden, ao mito do Jardim do Éden, quando a cobra faz a Eva faz o Adão comer a maçã e aí ele de repente se vê, ou seja, ele passa a ter mente. Sim. Então é um mito correspondente, só que grego, né? E eu falei, esse Prometeu é demais. Adorei. E aí Prometeu, ele via antes todas as coisas. Então ele sabia que seria castigado e mesmo assim o fez. E aí Zeus ficou muito bravo por ele ter roubado o fogo e castigou ele por toda a eternidade, é, a ficar preso num precipício e uma águia comeria o fígado dele pela manhã e pela noite o fígado se regeneraria. E todo esse mito tem um simbolismo belíssimo, porque o Prometeu, ele é quem se sacrifica pela humanidade. Ele é o correspondente também a, por exemplo, o Cristo, né? Que Sim. quem se sacrifica por nós, para dar algo para nós enquanto ser humano. E a águia é o símbolo da sabedoria. E o fígado representa os desejos, os interesses, o egoísmo. Então, quando a águia come o fígado de Prometeu, é um símbolo de que a sabedoria tira os desejos e interesses pessoais para se doar para algo maior, para uma ideia maior. Esse é o símbolo de Prometeu. E quando eu ouvi essa história pela primeira vez na minha escola de filosofia, eu falei: o meu projeto se chamará Prometeu. E assim foi. E aí eu comecei a fazer o projeto mostrando as velas e o que eu estava fazendo. Aí aconteceu uma coisa. As pessoas começaram a falar: ai, eu quero essa vela. Quanto custa essa vela? Eu quero, me fala quanto custa que eu vou comprar. E aí o bichinho do empreendedorismo que já tinha me picado A muito física tempo. atômica entrou em ação de novo. Exato. E aí o projeto que era para ser algo não esperem nada de mim, virou a Prometeu Velas, Ai, que eu faço gente. até hoje. E é super estranho, porque se você me pergunta, mas por que que você, por que que você saiu do jornalismo, marketing digital, você está fazendo velas? Não faz o menor sentido. E eu não sei exatamente te responder. Eu só sei que eu aceitei o convite da vida para fazer algo inusitado e que eu estou me divertindo muito e aprendendo muito, não só externamente, como internamente.
Na filosofia, a gente tem um símbolo muito legal que é o machado de duplo fio. Uhum. É um machado que tem duas lâminas. E, e essa é a ferramenta do filósofo, porque ele lapida para dentro com uma lâmina e lapida para fora com outra lâmina. E por que eu estou dizendo sobre esse símbolo? Porque eu aprendi com a Prometeu o que a gente estava falando antes. Eu sou uma coisa, a Prometeu é outra. E todas as vezes que eu cresço internamente, a Prometeu reflete isso externamente. Se a Prometeu, se a Prometeu está bloqueada de alguma maneira, é porque eu, como não sou a mesma coisa que a Prometeu, mas eu sou mãe da Prometeu, eu preciso solucionar algo interno. E isso, assim, é batata. Eu não tenho como explicar isso cientificamente, mas quando eu resolvo algo interno, o meu negócio se reflete também. Sim. E então é esse machado de duplo fio, né? Eu resolvo algo interno e lapido algo externo também. Nossa, eu tô falando que nem uma metralhadora Não, e é aqui, o cara. máximo, né? Porque, na verdade, você mostra o quanto, quando a sua energia se equilibra, tudo que está ao seu redor passa a se equilibrar, né? Então, o quanto é importante você cuidar de você para que a Prometeu também se sinta cuidada. É um processo natural, né? A história de alguém entrou na sua cozinha e o pezinho de pimenta murchou, né? Então, quantas vezes a gente não se cuida e acaba murchando aquilo que está ao nosso redor? A partir do momento em que você cuida, o machado pode realmente funcionar de forma funcional na sua vida, né? E planos futuros? O que vem por aí? Próximos capítulos? Ah, eu não tenho a menor ideia e eu adoro não ter a menor ideia, acredita? É como Acredito. se. É porque eu tô num processo de confiar na vida. Porque eu digo que eu tô num processo porque uma coisa que eu preciso melhorar muito é essa necessidade de controle que eu tenho, né? Acho que muita gente também tem, né? Uhum. Sofrer por não ter o controle das coisas ou do que vai acontecer, de ter muito medo, de ter muito receio. E eu tenho. Mas o que eu tô trabalhando agora é faz o seu melhor hoje e confia na vida. É isso que eu tô tentando trabalhar em termos de futuro. É claro que existem desejos, né? Ah, eu quero é, ir para um espaço maior, ter mais pessoas trabalhando comigo, quem sabe ter uma fábrica, né, de velas, quem sabe ter uma loja de presentes filosóficos e significativos, que eu garanta minha aposentadoria e viva bem, com tranquilidade, financeira. Tudo isso tá na minha lista gigante de desejos. E a Prometeu, eu quero muito que a Prometeu ilumine cada vez mais a vida das pessoas, porque a vela é um símbolo. Então hoje eu acho que eu amo o que eu faço, eu não faço só velas aromáticas. Eu produzo um símbolo milenar. A gente nem tem ideia, na verdade, de quando foi que a vela nasceu, porque ela nasceu no Antigo Egito. Nossa, Então, é, e, a- e, e ela é um símbolo. O fogo é o único elemento que é vertical. olha que interessante. Todos os outros elementos, eles são horizontais, que representam a materialidade. O fogo não é à toa que ele é usado em muitas religiões, a vela, né? O fogo, a vela, porque ele se recusa a deitar, ele não deita, ele está sempre vertical, apontando para cima. Então, é mais do que a vela ter ou não ter um aroma, a vela é um símbolo poderosíssimo de elevação, porque a vela ela representa simbolicamente um ser humano consciente.
E vou te explicar essa maluquice. Sim, agora eu quero entender tudo isso que eu tô aqui. A cera, a cera, ela representa a matéria, o corpo físico. Tanto que ela vai embora. Sim, ela derrete, né? Ela derrete, uma hora ela tá aqui, outra hora ela não tá aqui. E representa essa impermanência das coisas físicas. O pavio é o que fica no centro da vela. É o que te liga, é o teu centro, é A coluna, né? a Ah, tua consciência, exatamente, a tua alma, a tua essência, aquilo que fica no seu meio, né? É ali a tua mais é o- referências, né? A glândula pineal, o terceiro olho, o que te liga com algo além do teu corpo físico, e até uma estruturação, né? uma estrutura. Quem você é, talvez, né? Ali está representado pelo pavio, teu centro. E quando essa vela está acesa, esse fogo representa a consciência, a mente de Prometeu, a mente divina, o fogo divino, Nossa, voltando a falar sobre identidade, quem a gente realmente é sim. ali, né? Porque o fogo de uma vela, você vê que tem uma fumacinha, assim, às vezes tem, mesmo que não seja uma fumaça preta, pode ser uma fumaça transparente. Ele sai um fiozinho de fumaça. Exato. Que essa consciência, esse fogo divino, essa faísca, aquilo que a gente é além do físico, que retorna para da onde ele veio, né? Ah, Então, uau. essa a vela, independentemente de se tem aroma ou se não tem aroma, ela é um símbolo que não é à toa usado nos altares, Sim. porque é como se você, mesmo inconscientemente, é como se você se colocasse a serviço de quem você realmente é, do seu Deus, da vida, do que você acredita ali. Então, a missão da Prometeu é criar um dos símbolos mais poderosos do mundo. E me conta uma coisa. Ah, eu quero ter velas da Prometeu na minha casa agora. Como adquiri-las, né? A nossa curiosidade agora aqui, né? Ah, legal. A gente vende pelo Instagram, a gente tem um site que é prometeuvelas.com.br e também pelo WhatsApp. Então, são os três canais de venda. Além disso, o nosso plano de negócios inclui pontos de venda. Nós Ah, estamos em sim. 9 pontos de venda hoje. Muitos deles são das livrarias Leituras de Brasília. Nós estamos em 5 livrarias Leituras aqui de Brasília. Também estamos em São Jorge, na Chapada dos Veadeiros, é, em Sobradinho, no Distrito Federal. Nós estamos na loja Mundo de Sofia, da Nova Acrópole, lá de Boa Vista, Roraima. Uau! Também de Cocalzinho de Goiás, Mundo de Sofia do Lago Norte. Então, em vários lugares você pode comprar também Prometeu, porque a ideia é que a gente alcance muitos pontos de venda. Nós precisamos fazer Prometeu para São Paulo, então. Ou precisamos encontrar aí um caminho de viabilidade de termos Prometeu em São Paulo. Sim. Aí o público de São Paulo vai ter acesso com mais facilidade. Claro que a internet é sempre muito fácil, muito simples. Todo mundo que estiver nos ouvindo vai poder adquirir e ter o seu fogo de Prometeu em casa, porque eu quero ter esse fogo de Prometeu rápido na minha casa. Mas olha que bacana, hein? De repente, precisamos ter ao vivo e a cores aqui com a gente. Ah, eu quero demais. Eu estou muito focada em levar o fogo de Prometeu para um maior número de pessoas possível. E não só pelo negócio em si, mas porque eu acredito no símbolo da vela. E é isso, assim, estamos em muitos lugares, queremos chegar em São Paulo, dá para comprar pela internet, entregamos para todo o Brasil. E é isso, eu acho que. Só um detalhe de uma coisa que a gente estava falando, que é essa distinção entre quem é você e quem é a empresa, né? A Prometeu, ela é
sofisticada, elegante, sóbria, minimalista, moderna. Eu não sou assim. Eu sou colorida, criativa, é, falante, engraçada. É uma outra pessoa. E eu acho que o meu aprendizado é respeitar quem a Prometeu pede para ser. Com certeza. Que Só massa. relacionando ao que a gente tinha falado antes, né? Tem tudo a ver, né? As identidades, cada um respeitando a sua, convivendo e contribuindo, e até talvez uma completando a outra, entregando o que tem de melhor de contribuição para o desenvolvimento de ambas, né? É isso. Bom, olha, eu ficaria aqui, Verônica, o dia inteiro. A gente realmente parte aqui para uma despedida desse nosso episódio, mas eu preciso te dizer que eu tenho um registro muito particular sobre velas. Eu gosto muito de ambientação, eu gosto muito de ambientes acolhedores, e a vela, ela é realmente uma ferramenta muito poderosa nesse sentido. Então, eu uso muitas velas na minha casa. A gente tem uma sacada com uma parede verde que está sempre com velas próximas, harmonizando a vegetação com a iluminação e tudo mais, mas eu tenho um marco de velas que, quando eu fiz o meu primeiro programa de formação, né, lá atrás, há muito tempo atrás mesmo, quando ninguém nem sabia o que era constelação familiar, e eu fui fazer o meu primeiro programa de formação, era tudo muito simples, muito básico ainda, poucas pessoas davam essa formação, ninguém nem imaginava o que era esse movimento no mundo, né? E para selar a nossa formatura, cada uma de nós recebia uma vela que levaria para casa, e no momento em que se sentisse pronta para fazer o seu primeiro atendimento, acenderia aquela vela. Né? Ai, E que eu legal. saí muito ansiosa, porque assim, eu realmente fui fazer o programa quando eu já tinha toda a bagagem para atender, mas eu precisava da certificação. Então, era um divisor de águas, eu precisava realmente finalizar aquele processo de aprendizagem, porque eu finalizava num domingo, na segunda-feira minha agenda estava cheia, porque as pessoas já Caramba. esperavam pelo atendimento. Então, eu nunca me esqueço que eu recebi uma vela, ela era azul, e junto, uma amiga minha me deu uma imagem de Nossa Senhora, que eu sou devota de Nossa Senhora Azul, que está até hoje comigo. E aí eu cheguei em casa à noite e fui lá e acendi, pedi que aquela vela realmente representasse o início daquele ciclo, daquele novo tempo, porque eu também saí do escritório, saí do mundo corporativo, saí do mercado financeiro para começar uma jornada completamente diferente, né? E a vela marcou exatamente, olha, me arrepia inteira, marcou o início desse novo tempo que se estende até hoje. E isso são 23, 24 anos depois desse processo todo, dessa primeira vela acesa, né? Mas a vela tem uma simbologia muito significativa para mim. Verônica, certamente você vai voltar, porque a formiga atômica precisa ainda trabalhar muito aqui com a gente, contar muitas histórias. Nós precisamos combinar mais episódios. Precisamos trazer Prometeu para São Paulo. Vamos nos falar sobre isso, né? Tenho até algumas ideias em mente depois que eu ouvi essa sua história, para nós conversarmos. Mas eu quero te agradecer profundamente. Certamente eu saio muito diferente do que eu entrei, sabe? É muito interessante como Deus conecta pessoas com sentimentos, com percepções semelhantes, né? E não foi por acaso que, antes de nós começarmos a gravar, eu falei que eu não gostava de script, apesar de ter participado do marketing digital, eu não gostava do apelo do script, daquela coisa formatada, aquilo realmente não tinha minha identidade. Então, eu acho que eu só não me estressei no ponto de dizer eu não quero mais dessa forma, porque eu nunca consegui ser essa identidade, sabe? Tipo assim, eu nunca quis ser autoridade em nada, porque quem sou eu para ser autoridade em alguma coisa? Eu preciso multiplicar aquilo que Deus me inspira e está tudo bem. Então, eu olhava para tudo aquilo e falava assim, ok até ali, mas a partir daqui eu não vou, né? E é muito interessante quando você conta esse outro lado, porque tudo que você falou bateu muito forte dentro de mim. Certamente eu saio muito diferente do que eu entrei. Muito Oh, obrigada pela transformação que você já entregou para minha vida, para minha história, e eu vou me lembrar sempre desse momento, dessa nossa manhã de gravação, e espero que seja o primeiro contato que nós tivermos, além de trocas de mensagens, de muitos que virão, né? Que venham muitas
parcerias de contribuição, que venham muitos papos gostosos, que venham muitas histórias de filosofia, né? Muito obrigada por fazer parte da minha vida e da vida de todos que vão ouvir agora esse nosso episódio. Que Deus te abençoe nessa jornada diária. Obrigada, Kátia. Quando você falou que você é devota de Nossa Senhora, eu já falei, é das minhas. É das minhas. Nem te mostro aqui, então, minha coraçãozinha aqui. Não, Nossa Senhora é maravilhosa. Eu tenho certeza que ela também esteve presente na nossa conversa. Porque a gente falou tanto sobre mulheres também, né? Minha avó, minha mãe e todas elas devotas também. E eu quero te agradecer pela oportunidade. Olha, não sei por que me emocionei agora. Obrigada pela oportunidade de conversar com você. Foi um presente maravilhoso que a vida me deu em me colocar em contato com você. Obrigada, Jeff, que está aí ouvindo. Eu acho que a gente se conectou muito. Eu vou pegar seu endereço completo no WhatsApp para eu te mandar as velas para você conhecer. Oh, meu Deus! Opa! Sim! E foi um presente. Essa foi uma conversa maravilhosa. Quero saber mais sobre você, sobre sua luz, sobre sua energia. Porque, como eu disse lá no início da conversa, você parece que acende o ambiente. E com seu sorriso, com a maneira como você fala, com seus olhos. Então, eu te agradeço muito. Eu também aprendi muito com você. E eu espero que a nossa conexão não fique aqui, que a gente continue se falando, porque agora já era. Agora eu quero ser sua amiga. Eu também. E nada me para. Eu também. E eu não sei, alguma coisa ainda vai nos unir, porque uma das minhas paixões é a corrida, né? E eu tenho um sentimento que corrida e vela, vela e luz, de repente podem dar aí, sabe, uma composição muito interessante, muito diferente nesse processo de transformação de vidas. Vamos deixar tudo isso amadurecer e a gente deixa para ser nossos próximos capítulos. Tá certo. Muito obrigada, Deus te abençoe, né? Um grande beijo nas mulheres todas da sua família e todos os seus familiares também. Muito obrigada. Um grande beijo. Obrigada, Kátia. Um grande beijo. Obrigada. Acompanhe a Kátia Monari no Instagram, @KátiaMonari, para você ficar por dentro de todos os conteúdos e os próximos episódios.